Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno.
Eu quero, aproveitando esse momento, essa semana, essa estação do Natal, onde as pessoas falam a respeito do nascimento de Jesus, eu quero conversar um pouco com você, ministrar um pensamento, usando o título Nasceu Jesus. Esse é o nosso título, Nasceu Jesus. E o texto áureo, o texto de partida, está aqui em Mateus capítulo 1, versículo 16, que está escrito assim: E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Nós sabemos que o anjo dá a ordem a Maria, dizendo o seguinte: olha, o nome dele vai ser Jesus. E por que nós chamamos ele então de Jesus Cristo? Porque a palavra Cristo significa ungido de Deus. Então Jesus, ele é o ungido de Deus, Jesus Cristo. Por isso que nós o chamamos de Jesus Cristo, o Jesus que foi ungido por Deus. O nascimento de Jesus, chamado Cristo, é uma realidade. Jesus é um fato inegável. Esse fato foi mencionado muitas vezes pela história da humanidade e amplamente confirmado por toda a Bíblia, por toda a Escritura Sagrada. Por exemplo, o grande profeta Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza a respeito deste menino. Ele profetiza a respeito de Jesus. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7 diz assim: Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, o seu domínio, e haverá paz sem fim. Não é apenas uma trégua, é paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aleluia. As características do reino de Cristo Jesus são as seguintes: paz sem fim, justiça e retidão e reino eterno. Queridos, você pode imaginar que você está inserido nesta realidade? Você faz parte desse reino. Esse reino que é um reino de paz sem fim, justiça e retidão, e ele é eterno. O cumprimento dessa profecia de Isaías, que aconteceu 700 anos depois, está narrado na Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 1, 18 em diante, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Ela era noiva, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem em casamento, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor Deus em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo de Deus. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelos profetas, especialmente pelo profeta Isaías. Nós sabemos que o nascimento de Jesus foi o evento mais importante na história da humanidade, e não só no planeta Terra, mas em todo o universo, em todo o cosmos.
O evento mais importante é o nascimento de Cristo Jesus. As épocas foram divididas em 2 tempos, antes de Cristo e depois de Cristo. A história da humanidade está dividida em 2 grupos. Um grupo de pessoas que viveu antes do nascimento de Cristo e outro grupo que viveu e vive depois do nascimento de Cristo Jesus, depois da sua morte, crucificação e depois da sua ressurreição. Eu e você fazemos parte desse grupo que vivemos depois do nascimento de Jesus Cristo. Porque se fez necessário Jesus, o Filho unigênito de Deus, nascer neste mundo? Por que foi necessário Jesus vir e se fazer gente como a gente, nascer de carne, ter um corpo físico? Por quê? Porque o plano original de Deus, ao criar o homem, foi para que o homem tivesse comunhão com Deus, relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E a partir dessa comunhão, o homem tivesse autoridade para governar sobre tudo aquilo que Deus criara. Autoridade sobre as aves, autoridade sobre os peixes, autoridade sobre os animais, autoridade, governo sobre toda a terra. Esse é o plano de Deus, esse é o propósito eterno de Deus. Pastor, por que eu nasci? Você nasceu porque o plano eterno de Deus é que você tenha comunhão com Ele e que você governe sobre as obras das mãos de Deus. Essa é a razão porque você existe. Posso ouvir um amém? Deus não criou o homem para que o homem sofresse. Deus não criou a humanidade para adoecer, passar necessidades, dores, angústias, tristezas, pesares. Deus criou o homem para que ele tivesse comunhão com Deus e também para que o homem governasse sobre as obras das mãos de Deus. E você pode perguntar, por que então esse plano não deu certo? Por que então é que nós sofremos, já que o plano de Deus não era o sofrimento para os humanos? A resposta é simples. Nós sofremos por causa do erro, por causa do pecado de Adão, o primeiro homem. Deus, ele criou o homem e ele deu ao homem algo muitíssimo importante, chamado livre-arbítrio, liberdade de escolha. E ao criar o homem, colocar no homem a possibilidade dele escolher Deus ou rejeitar Deus, escolher o bem ou rejeitar o bem, Deus então colocou uma árvore lá no jardim chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Claro que ele tinha que colocar essa árvore para que o homem pudesse exercer o seu livre-arbítrio. Deus deu então a possibilidade dele escolher. Deus disse, olha, não coma do fruto dessa árvore, e ele comeu. E nesse momento que ele toca no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que ele foi separado de Deus, ele pecou. Pecar é separar de Deus, separar de Deus. Por isso então, o sofrimento entrou no mundo, entrou na humanidade. Foi o pecado de Adão que fez o plano de Deus ser adiado, não ser cumprido na íntegra, ser adiado então até o nascimento de Cristo Jesus. Jesus se fez carne para restaurar esse propósito eterno de Deus. Jesus se fez carne para resgatar aquilo que Adão perdeu, que era a posição que o homem tinha de ter comunhão com Deus e governo sobre a terra. Aleluia! A Bíblia chama isso de rei e sacerdote. Comunhão com Deus, sacerdote. Governar sobre as obras das mãos de Deus, reinar. Jesus Cristo então nasceu para restaurar a humanidade. Isso mesmo, para que através de Cristo Jesus, tudo aquilo que Adão perdeu fosse resgatado. O nascimento de Jesus é a central restauração do plano original de Deus para a vida de cada ser humano. E como é que eu posso ter restaurado na minha vida isso, pastor? A maneira é você usar o seu livre-arbítrio, você reconhecer que Jesus perdoou o seu pecado, agora você volta a ter paz com Deus, e tendo comunhão com Deus, você tem autoridade sobre a terra.
Você tem autoridade para abrir, para fechar, para ligar, para desligar. Você tem autoridade para que todas as potestades do inferno estejam debaixo dos seus pés. Aleluia! Isso é Natal. Por isso Jesus nasceu. Jesus nasceu então para restaurar o plano original de Deus na vida de cada ser humano. O que é restauração? O dicionário da língua portuguesa define restauração assim: recuperar a posse ou o domínio de alguma coisa que foi perdida. Deus deu a posse e o domínio da terra para o homem, e o homem perdeu. Agora então Jesus veio para restaurar, pôr em um bom estado, recuperar, consertar. Esta é a obra de Jesus. Isso é Natal. É isso que significa o nascimento de Jesus. Jesus Cristo veio consertar, restaurar, recuperar o domínio que o homem perdeu para o diabo ao desobedecer a Deus lá no Éden. Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque Ele salvará as pessoas, a humanidade, o seu povo, dos seus pecados, diz a Bíblia Sagrada. E a palavra salvar aqui no grego é a palavra sozo, que significa resgatar da destruição, poupar alguém, curar, restaurar. Jesus veio para isso. O que é Natal, pastor? É a restauração para cada ser humano daquilo que Deus havia dado a Adão e ele perdeu lá no Éden. Agora, por causa do nascimento de Jesus, por causa do Natal, você pode ter isto restaurado. Você pode voltar a ter comunhão com Deus e governar com autoridade sobre a terra. Esse versículo fala que esta salvação se dá mediante o perdão do pecado. Claro, e é somente através do perdão que cada ser humano poderá viver uma vida feliz, de paz, de amor, viver abundantemente, por causa do perdão do pecado. Graças a Deus por isso, aleluia. Mas depois do perdão dos nossos pecados, em Isaías, no mesmo texto que nós lemos, Isaías 9, fala sobre o restabelecimento do governo de Deus sobre a terra. Olha o versículo 7, ele estenderá o seu governo, o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Aqui nós estamos aprendendo sobre a importância e a centralidade do nascimento virginal de Cristo Jesus, aleluia. Por quê? Porque somente Jesus Cristo, porque somente em Jesus Cristo existe o perdão dos nossos pecados. Deixa eu repetir isso, porque somente em Cristo Jesus existe o perdão dos nossos pecados e também existe a restauração do governo de Deus sobre a terra, através das nossas vidas, através da igreja do Senhor Jesus. Jesus Cristo nasceu para perdoar os nossos pecados, e mediante o perdão, eu e você podemos governar com autoridade sobre a terra, aleluia. Então, depois dessa introdução, vamos ampliar aqui a nossa compreensão sobre as bênçãos. Vamos aqui entender um pouco mais sobre o que é Natal, sobre as bênçãos do nascimento de Cristo Jesus. Jesus nasceu Jesus Cristo neste mundo. E o primeiro benefício, a primeira bênção do nascimento de Jesus, o primeiro benefício do Natal, Jesus nos dá a sua paz. Ele nos dá a sua paz. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E eu lhes darei descanso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Diga comigo assim, descanso. A maioria das pessoas envidam grandes esforços para poderem descansar. Muitos pensam, eu vou fazer um pé de meia, eu vou fazer uma reserva financeira, e depois eu posso diminuir o meu ritmo de trabalho, eu posso descansar. Outros dizem, não vejo a hora de me aposentar e descansar.
As pessoas querem descanso, buscam descanso. E Jesus Cristo promete dar a você descanso. Sabemos que não é incomum alguém prometer algo e não cumprir a promessa feita. Isso acontece frequentemente. Prometem coisas para a gente e não cumprem. Mas Jesus Cristo faz um convite e também Ele faz uma promessa. Primeiro então Ele faz o convite dizendo, vinde a mim. Aí depois Ele faz uma promessa, e eu te darei descanso. Vamos ampliar a nossa compreensão deste assunto, descanso. Em João capítulo 14, 27, Jesus Cristo diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é uma e a minha paz é outra, Jesus está dizendo. Não se perturbem, não perturbe o coração de vocês, nem tenham medo, nem fiquem atemorizados. É isso que Ele está dizendo. Deixo a minha paz a vocês. Jesus faz a promessa de nos dar descanso, porque Ele possui aquilo que Ele está prometendo. Ele diz, a minha paz eu vos dou. Jesus é o príncipe da paz. Ele nos dá a paz dele. Descanso somente é possível com paz. Deixa eu repetir isso. Descanso somente é possível com paz. Descanso não é não fazer nada. Descanso não é ficar de braços cruzados na beira da praia. Isso não é descanso. Tem gente nesse exato momento, numa praia, num rio, em algum lugar, em algum país, dizendo estou de férias, mas não possui descanso, porque não tem paz. Meu Deus! Paz não é ausência de trabalho. Paz não é ausência de lutas. A paz de Cristo Jesus é a paz com Deus. É a comunhão restaurada com Deus. Ao perdoar os nossos pecados com a sua morte na cruz, Jesus Cristo restaurou a nossa comunhão, a nossa paz com Deus. Romanos 5:1 fala sobre isso. Tendo sido, pois, justificados, você agora foi declarado justo, perdoado. Justificado é perdoado. Tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora que eu tenho paz com Deus, eu posso adentrar ao verdadeiro descanso. A paz de Cristo Jesus é você ter paz com Deus. A paz que Jesus Cristo te dá não é a ausência de trabalho. Não é Disneylândia. É comunhão com Deus. Ter paz com Deus significa que não necessitamos fazer algo para merecer a atenção de Deus. Ter paz com Deus é ter acesso a Deus por meio da obra de Cristo Jesus. É a mesma paz que Cristo Jesus tem com o Pai Celestial. Essa mesma paz Ele nos dá. Jesus Cristo nos dá a paz que permite termos acesso a Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós merecemos a atenção de Deus. Podemos chamá-lo de Pai Celestial, podemos chamá-lo de nosso Pai, Pai nosso. Agora nós temos livre acesso a Deus. Agora nós temos paz com Deus. Agora nós temos paz. Agora nós temos descanso. Isso é Natal. Jesus nasceu para perdoar os nossos pecados, para que agora nós tenhamos paz com Deus. E tendo paz, mesmo naquele dia cheio de trabalhos, de decisões, algumas notícias inconvenientes, algumas notícias ruins, você descansa. Porque você tem paz com Deus, você tem acesso a Deus. É este relacionamento restaurado com Deus que nos dá descanso. Jesus Cristo nasceu para nos dar descanso. Vinde a mim, disse Jesus, e eu darei a você descanso. Queridos, algo que nós precisamos entender, nós precisamos aprender. Existem hoje
todos os lugares da terra, tantos movimentos ideológicos em todas as áreas. E aí então eles protestam, eles gritam, eles esperneiam. E eu volta e meia sou convidado a dar a minha opinião a respeito de um movimento X. E quando pergunta para mim, pastor, como é que o senhor vê esse movimento? Como o senhor vê essa confusão? Como o senhor vê isso, aquilo? Eu digo o seguinte, e pergunta, qual é a sua opinião? Eu digo o seguinte, eu não tenho opinião. Agora tem aquele grupo de artistas e teatros, Portas do Fundo, ou Porta do Fundo, não sei, e agora fizeram uma peça e Jesus é um homossexual na peça. E aí pergunta para mim, pastor, qual é a sua posição sobre isso? Eu digo, eu não tenho posição alguma. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele não me salvou para que eu seja advogado dEle. Ele não precisa de advogado. Ele não precisa que você defenda Ele. Ah, mas se usasse Maomé, se usasse um personagem do islamismo, os muçulmanos iriam lá, jogariam uma bomba lá, explodiriam. Claro, Maomé precisa de advogado, Jesus não. Aleluia. Buda precisa que alguém defenda ele, Jesus não. Sabe qual é a posição da igreja? Ei, vocês, desses movimentos, o dia que vocês estiverem angustiados, tristes, desatinados, aflitos, abatidos, angustiados, Jesus, Ele tem um convite para vocês. Ele diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso a vocês. Essa é a nossa mensagem. Isso é Natal. Você não está aí para ficar brigando lá no Facebook, não sei aonde, com alguém que disse isso e você debate. Saia daí, meu irmão. Você não tem que entrar nesse ringue. Essa luta não é sua. A nossa mensagem é, ei, você que está defendendo essas ideias, você que está defendendo essas ideologias, o dia que você cansar, se estressar, pensar em suicídio, ei, não se suicida não, venha para Jesus e Ele vai te dar o verdadeiro descanso. Aleluia, aleluia. Jesus, Ele recebe a todos. Este é o meu próximo ponto. Existem pessoas que dizem, eu ainda não estou pronto para vir para Jesus Cristo. Eu preciso mudar algumas coisinhas aqui na minha vida. Outros até dizem, ainda sou muito jovem para me comprometer com essa questão de fé, de Jesus, de Deus. Eu sou muito jovem para isso. Mas o convite de Jesus é, Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Venham a mim todos. Vejam que Ele não faz nenhum tipo de exigência, Ele não faz acepção de pessoas, como alguns pensam. Jesus não disse, venham somente os bonzinhos, venham somente os certinhos, venham somente aqueles que têm uma família ajustada, venham somente os bons profissionais, venham somente aqueles que estão com as suas contas em dia. Não. Em João 6,37, Jesus Cristo diz, todo aquele que o Pai me der a mim, e que vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus diz, eu não rejeito pessoa alguma. A primeira missão de Jesus Cristo é nos dar descanso. A segunda obra de Cristo Jesus é receber todas as pessoas que, usando do livre-arbítrio, decidirem irem a Ele. Jesus Cristo não escolhe as pessoas, mas Ele permite que qualquer pessoa possa escolhê-lo. Se você escolher Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, eu quero andar com o Senhor. Jesus disse, venha, eu estou de braços abertos. Em Marcos, capítulo 2, versículo 15, fala a respeito disso, das pessoas que Jesus abre os braços para receber. Durante uma refeição na casa de Levi,
Muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Jesus ali numa grande casa, um grande jantar, e ali muitos pecadores, publicanos, pessoas de péssima qualidade, estavam ali comendo com Jesus e com os discípulos de Jesus, pois havia muitos que o seguiam, muita gente estava ali. Quando os mestres da lei, quem são os mestres da lei? Os saduceus, os fariseus, aqueles homens barbudão assim, que tem a chave da porta da igreja, sabe aqueles que mandam? Quando esses caras viram Jesus comendo com os pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. Eu vim para chamar os pecadores, disse Jesus. Que palavras maravilhosas essas palavras de Jesus. Ele diz: eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. Não seria inteligente alguém padecendo de alguma enfermidade dizer: depois que eu melhorar, depois que eu ficar bom, eu vou procurar um médico. Semelhantemente, da mesma forma, não é inteligente alguém dizer: depois que eu consertar a minha vida pessoal, consertar a minha vida familiar, a minha vida financeira, depois que eu ajeitar algumas coisinhas, aí então eu vou para Jesus. Não é inteligente pensar assim. Eu vou para Jesus do jeito que eu estou, porque eu preciso de perdão, eu preciso de salvação, eu preciso do verdadeiro amor de Deus na minha vida. Jesus Cristo nasceu para perdoar e receber todos. Jesus veio dar descanso a todos, não importa o estado em que você se encontra, Ele, Jesus, está de braços abertos para você, para receber você. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é um clube que seleciona os seus membros. A igreja é formada de ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-traficante, ex-bandido, ex-drogado, ex-alcoólatra, ex-prostituta, ex-mentiroso, ex-devedor, Posso ouvir um amém? Amém. Ex-pecadores. Aleluia, aleluia. A igreja do Senhor Jesus é composta por aqueles que creram e receberam Jesus Cristo em suas vidas. Sabemos que crer e receber é um ato de fé. Pela fé nós recebemos o perdão dos nossos pecados, pela fé nós recebemos a restauração da nossa paz com Deus, pela fé nós recebemos o verdadeiro e profundo descanso. Jesus recebe a todos. Isto é Natal. Jesus, Ele nos limpa. É um próximo ponto aqui. Os evangelhos narram algumas histórias sobre Jesus Cristo se encontrando com pessoas leprosas. Temos algumas narrativas nos evangelhos, leprosos procurando Jesus. Vamos ler uma dessas narrativas em Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13, que diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou no leproso. Ninguém fazia isso, porque lepra é contagiosa, é contaminada. Estendeu a mão, tocou no leproso, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Aleluia. A Bíblia Sagrada não diz que Jesus Cristo curou os leprosos. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia dizendo que Jesus curou leprosos, mas sim que Ele purificou, que Ele limpou os leprosos. E por que não aparece a palavra curar e sim purificar? Porque a lepra é um tipo, é uma figura do pecado. E o pecado necessita ser purificado.
precisa ser lavado no sangue de Cristo Jesus. O pecador precisa ser purificado do pecado. Eu sei que existem muitos cristãos que têm lutado com alguns tipos de pecados. Cristãos que gastam uma grande energia escondendo os seus pecados. Eu sei que existem pessoas que estão me ouvindo, me vendo, que se eu dissesse, posso ver o teu celular? Você diria, ah não, pastor. Se eu pedisse, posso ver o seu computador? Ah não, pastor. Posso ver o que você assistiu na sua televisão nos últimos 30 dias? Você diria, ah não, pastor. Eu não gostaria de mostrar. Cristãos que se sentem envergonhados e começam a se sentir indignos por viverem praticando alguns tipos de pecados. Mas eu tenho uma grande notícia para você. Eu tenho uma grande notícia para você. Um dos sentidos, um dos significados do Natal é que Jesus Cristo nasceu para nos purificar dos nossos pecados. Conte detalhadamente para Jesus sobre este pecado. Verbalize em voz audível. Diga, Jesus, tem esse pecado que eu tenho praticado vez após vez após vez. Eu fico triste, eu fico chateado, eu me sinto indigno. Já pensei em abandonar a igreja, já pensei em abandonar o grupo, já pensei em abandonar a liderança da igreja. Jesus, eu tenho praticado recorrentemente esse pecado. Diga com a sua boca da sua incapacidade de você se autopurificar desse pecado. Diga para ele. Quando esse leproso foi até Jesus, ele pediu para Jesus purificá-lo, pois ele sabia que Jesus podia limpar. Por isso que ele diz assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então ele não tinha dúvida que Jesus podia. A dúvida dele era, será que o Senhor quer? E o texto diz que Jesus diz, eu quero. Eu quero. Da mesma forma, Jesus, ele quer purificar você desse pecado. Diga para ele, Jesus, eu sei que o Senhor pode. Jesus, eu sei que o Senhor quer. Jesus, por favor, venha agora, toque na minha vida. Toque na minha vida, purifica-me do meu pecado. Interessante que ele sabia que Jesus Cristo podia limpá-lo. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Então Jesus tira a dúvida do coração daquele homem e diz, eu quero, seja limpo, seja purificado. É como se Jesus Cristo dissesse, eu quero, encontre descanso para a sua alma. Eu quero. Encontre paz com Deus, encontre vitória sobre o pecado. Jesus Cristo é o único que pode e quer nos purificar dos nossos pecados. Depois então nós teremos descanso, depois nós teremos paz com Deus. Por isso, saiba que Jesus nasceu não somente para você iniciar uma caminhada cristã, mas também Ele nasceu para te ajudar durante a caminhada cristã. Jesus Cristo nos purifica dos nossos pecados e também Ele nos livra do domínio do pecado. São duas coisas diferentes. A Bíblia diz, e o pecado não terá domínio sobre vós. Pega esse texto e diz, Jesus, eu estou lutando com esse pecado, e a tua palavra diz que esse pecado não terá domínio sobre a minha vida. Senhor, eu recebo a purificação desse pecado, eu recebo a mudança de mente, eu recebo a restauração da minha vida, eu vou triunfar sobre esse pecado, Senhor, porque a tua palavra me garante isso. O texto diz que aquele leproso foi imediatamente purificado da sua lepra. Mais um ponto sobre o que é Natal. Sobre o nascimento de Jesus. Jesus nos faz pescadores de homens. Toda pessoa que encontrou descanso em Jesus Cristo, toda pessoa que recebeu a paz de Cristo Jesus, toda pessoa que foi purificada do seu pecado, toda pessoa que sabe que é um filho amado, uma filha amada de Deus, é natural essa pessoa compartilhar a sua experiência com outras pessoas.
É natural tornar-se um propagandista de Jesus Cristo, tornar-se um anunciador do amor de Jesus Cristo, tornar-se um pescador de homens. E, pastor, eu gostaria tanto de evangelizar, mas eu não sei, eu não decorei versículos bíblicos. Esqueça isso. O que é evangelizar? Evangelizar é você pegar a sua experiência, daquilo que Jesus fez com você, e dividir, compartilhar essa experiência com alguém. E dizer, você quer Jesus também? Só isso. Simples assim. Não precisa decorar 100 versículos e vomitar esses versículos em cima da pessoa. Ela nem vai entender o que você está falando. Você só precisa compartilhar a sua experiência, o que Ele fez por você. Aleluia. Em Marcos capítulo 1, 16 e 17, Jesus Cristo diz, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e viu também o seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Você diz, pois é, mas é que, deixa eu fazer um parênteses aqui. Nenhum mestre em Israel ia atrás dos seus discípulos. Cada mestre poderia ter ali uma meia dúzia de discípulos, e esses discípulos faziam fila para poder ser discipulado por aquele mestre. Eles corriam atrás. A Bíblia diz que Paulo, ele foi discipulado por Gamaliel, ele foi educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei em Israel. Agora esse texto diz que Jesus convida, venham a mim. As pessoas ficam olhando, esse homem não é mestre, porque mestre não convida, mas ele está convidando. E Jesus diz, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Existem muitos textos na Bíblia Sagrada narrando as experiências de Pedro, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, e multidões vindo para Jesus Cristo. Multidões encontrando descanso, encontrando paz, e sendo purificados, limpos dos seus pecados. Porque Pedro se tornou um pescador de homens. O que é ser um pescador, pastor? Ser um pescador é você pegar a sua experiência de salvação e compartilhar com a sua vizinha, com o seu amigo, com o seu parente, com aquela pessoa que você ama, com aquela que você não ama tanto. É compartilhar a sua experiência. Experimente falar do amor de Jesus às pessoas. Diga que Jesus Cristo quer dar descanso a elas. Diga que Jesus as aceita como elas estão. Diga que Jesus Cristo já as perdoou há 2000 anos atrás. Então você ficará surpreso em ver muitos vindo para os braços de Jesus através do seu testemunho, através da sua vida. Comece a compartilhar com as pessoas o que Jesus Cristo fez por você. As pessoas não encontraram ainda o verdadeiro descanso, porque não sabem porque Jesus Cristo nasceu. As pessoas não encontraram o verdadeiro descanso, porque elas não sabem o que é Natal. As pessoas ainda não sentem paz, não sentem descanso, não sentem a verdadeira alegria e felicidade, porque elas não sabem o que é Natal. Eu e você devemos compartilhar, levar esta mensagem às pessoas. Diga para as pessoas, diga o que Jesus fez por você. Diga o que é Natal. Pregue, fale, insta, a tempo e a fora de tempo. Último ponto, Jesus morreu por nós. Jesus Cristo somente pôde nos purificar dos nossos pecados, nos dar a verdadeira paz, nos fazer pescadores de homens, porque Ele morreu por nós e porque Ele ressuscitou por nós. Em 2 Coríntios 5:21, o Espírito Santo nos ensina como isso aconteceu. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Ou seja, Deus pegou os nossos pecados e colocou sobre Jesus.
todos os nossos pecados. E Jesus foi feito pecado, tornou pecado, porque os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Para quê? Com qual propósito? Para que em Cristo, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Santo, perdoado, perfeito, digno, honrado. Então, Deus, Ele faz uma troca aqui. Ele pega os nossos erros e pecados e coloca sobre Jesus, e coloca a santidade de Jesus sobre as nossas vidas. Uau! Que coisa impressionante! Deus colocou sobre seu Filho Jesus o nosso pecado. Foi ali na cruz que Deus deu o seu Filho unigênito Jesus para ser punido em nosso lugar. Foi assim que Jesus Cristo cumpriu as santas exigências das justiças e das leis espirituais de Deus. Foi assim que Jesus Cristo cumpriu as santas exigências da justiça de Deus. Jesus Cristo se tornou pecado ao assumir o nosso pecado, e por isso a condenação foi transferida para Jesus. E Ele paga a nossa dívida, morrendo em nosso lugar, como Cordeiro substituto. Ele nos substituiu. A condenação que estava destinada a nós foi endereçada a Ele. Na cruz, Jesus liberou a vida perfeita dEle para nós. A Bíblia chama isso de substituição, livrando assim cada pessoa da condenação herdada por Adão e Eva, de Adão e Eva. E para se beneficiar com o pagamento feito por Jesus Cristo, a única maneira é crer e receber esta obra feita por Ele. Ao se tornar pecado em nosso lugar, nós nos tornamos em justiça de Deus. Isto é o que significa então substituição. Jesus nasceu para nos substituir. Jesus nasceu para receber a nossa condenação. Isto é Natal. Jesus Cristo tomou o nosso lugar de condenação e nós assumimos o lugar dele, o lugar justo, o lugar perfeito. Jesus Cristo tomou o nosso lugar de pecador e nós assumimos o lugar dele, lugar de santo. Jesus Cristo tomou o nosso lugar de escravos de Satanás e nós assumimos o lugar dele, de filhos e filhas livres e amados de Deus Pai. Aleluia! Jesus Cristo nasceu, é Natal. A justiça, santidade e retidão de Jesus Cristo foi colocado sobre as nossas vidas, foi creditado a nós. Nós recebemos o crédito de que somos justos, perfeitos e santos, assim como Jesus o é. Por isso que cristianismo não é religião. Por isso que não são as nossas obras que nós agradamos a Deus. Não, não, não. Você agrada a Deus recebendo, honrando, valorizando a obra do Filho dele, a obra de Jesus. Recebendo os benefícios da obra de Cristo Jesus, da sua morte e ressurreição. Jesus Cristo morreu por nós, por isso nós vivemos para Jesus Cristo. Vivemos somente e totalmente para Ele, aleluia. Deixa eu repetir isso por gentileza. Jesus Cristo morreu por nós, por isso é que nós vivemos para Ele. Você não frequenta a igreja para ser abençoado, você frequenta a igreja para honrar a Cristo Jesus. Meu Deus, aleluia. Conclusão, Jesus Cristo ressuscitou por nós, isso mesmo, Ele morreu e ressuscitou, aleluia. Romanos capítulo 4, 25 diz assim: Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou porque nós somos justificados pelo sangue dele. O que foi que nos purificou, o que nos lavou da nossa lepra, do nosso pecado? O sangue. Isso nos justificou, nos tornou justos. E agora Ele ressuscita, porque nós já somos justificados. A ressurreição de Jesus é o recibo de quitação.
Ao ressuscitar, ele diz: está confirmado que você foi justificado, perdoado, redimido. Você é santo e perfeito aos olhos do Pai. Agora você tem paz com Deus por receber a obra do Filho. Aleluia, aleluia. Eu gosto disso. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo ressuscitou porque nós fomos justificados. A ressurreição de Jesus Cristo é o recibo então de quitação. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, a Bíblia diz que vã é a nossa fé. Na sua ressurreição, Jesus Cristo obteve todo o poder nos céus e na terra. E Ele se tornou o nosso precursor, para que agora, através dele, possamos ter paz com Deus, descanso na terra e autoridade na terra. Você tem paz com Deus, você tem descanso na terra e você tem autoridade na terra. Meu irmão, minha irmã, se vocês crerem nisso, você pode fechar, você pode abrir, você pode ligar, você pode desligar. Você tem a autoridade de governo sobre a terra. Jesus nasceu. Isso é Natal. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Mateus capítulo 28, 19 e 20 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Sejam pregadores, levem essa mensagem, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que vos ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a verdadeira mensagem do Natal: salvar vidas e formar líderes, salvar vidas e formar discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Saber que nunca estamos sozinhos, mas o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, sempre está conosco. Pastor, no Natal, eu passei o Natal sozinho. Não, meu irmão, não, minha irmã. Sozinho não é a pessoa que não tem alguém do seu lado. Sozinho é a pessoa que não tem Jesus. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Aleluia. Você não está sozinho e nunca estará sozinho. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, não temas, estou trazendo boas novas, estou trazendo boas notícias, estou trazendo o Evangelho de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nasceu Jesus. Jesus Cristo é um fato, é um fato. Pastor, o que significa? O que significa fato? Fato é a realidade que pode ser comprovada. É uma verdade, é uma realidade. Fato. O fato é aquilo que recebeu a declaração de verificabilidade. Ele nasceu, é um fato. Jesus, chamado Cristo, nasceu. Aleluia. Jesus, chamado Cristo, morreu. Aleluia. Jesus, chamado Cristo, ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Jesus, chamado Cristo, brevemente voltará. Apocalipse capítulo 22, 12 diz: eis que venho em breve, eis que venho sem demora, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele vem brevemente, ele diz, e as minhas mãos estão cheias de recompensas. Meu irmão, a nossa obra no reino de Deus não é vã, não é vazia. Você que está comprometido em alguma área, algum ministério da igreja, saiba que você será recompensado, diz a palavra de Deus. A segunda vinda dele, ele vai trazer recompensa em suas mãos, galardões.
Apocalipse capítulo 20 diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Aleluia, amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aleluia, amém, aleluia. Jesus nasceu. Aleluia. Isso é Natal. Aleluia. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pelo privilégio imenso que o Senhor nos dá, de sabermos desses assuntos, de conhecermos essa verdade, de construirmos as nossas vidas sobre estas verdades. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, daqueles que nos acompanham. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado porque nasceu Jesus Cristo. Aleluia.